tem escutado muito sobre laboratório novo, construção de laboratório, fim dessas salas de prova. Como é que começou isso? Quem teve a ideia? Como é que é o procedimento para ser construído? Bom, eu estou há pouco tempo aqui no Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Minha unidade de origem é a Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, e eu vim transferido há em torno de 3 anos para cá. E em São Gonçalo, os meus colegas que lá ficaram, eles têm esse costume de se organizar muito bem, porque as agências de pesquisa brasileiras, elas disponibilizam vários fundos de investimento para as instituições de ensino superior no Brasil. E dentre esses investimentos está um tipo de edital que se chama edital de apoio. O edital de apoio, ele visa dar suporte às instituições de ensino superior no que diz respeito à infraestrutura física, os materiais de consumo e os equipamentos e materiais permanentes usados por esses institutos. Então, em São Gonçalo era muito comum, por 2 vezes eu pleiteei esse tipo de apoio da Faculdade de Formação de Professores, e quando eu vim para cá, eu fiquei surpreso que os professores daqui não estavam organizados para fazer isso. E ao mesmo tempo, o professor Augusto, do Departamento de Matemática Aplicada, me disse que a gente não tinha acesso a esse tipo de verba porque não fazíamos os projetos. Então nós começamos. Foi feito primeiro um projeto FINEP, que foi coordenado pelo professor Alberto Santoro da Física, que foi vencedor, mas até agora a gente não viu a cor desse dinheiro, né? Era esperado que a gente recebesse vários computadores desse projeto, mas infelizmente até agora o professor Alberto Santoro não nos premiou com essa parte desse projeto. Foi feito o segundo projeto, em que era pensado que eu deveria capitanear esse projeto, mas em cima da hora eu descobri que eu estava com um processo pendente na FAPERJ. Eu deveria ter prestado contas e não tinha prestado contas, já tinha passado, eu acho, 1 semana, alguma coisa assim, e eu não pude prestar, eu não pude me tornar o coordenador desse projeto. Quem coordenou esse projeto foi a professora Célia Cortez, do Departamento de Aplicado. Depois disso, eu organizei um outro projeto que eu coordenei, e ainda nessa mesma chamada foi aceito um projeto da professora Patrícia Nunes, daqui do Instituto de Matemática e Estatística, e mais tarde pela professora Neide, um projeto vinculado à pós-graduação. Então, esses 4 projetos tiveram o objetivo de construir 3 laboratórios na sala 145, 142 e 131 daqui do Instituto de Matemática e Estatística. Na sala 145 vai ser construído salas de professores para 13 professores, sala de alunos de mestrado, um laboratório e em frente, na sala 142, que fica no final do corredor, vai ser construído um laboratório que vai atender a pós-graduação e a graduação também, e na sala 131 vai ser construído um laboratório de cálculo. Mais tarde, nós do departamento nos organizamos também e conseguimos fazer um outro projeto para salas, se não me engano, 23, 34 e 45, que são as salas de desenho, que ficam mais ou menos no meio do Instituto de Matemática e Estatística. Essas salas de desenho tinham 3 laboratórios de desenho geométrico, e a metade da área, que é o equivalente a 200 metros quadrados, não tinha uso nenhum. Então a gente pensou em fazer 3 laboratórios de computação naquelas 3 salas,
e outros 3 reformados de desenho geométrico. Então, a ideia é que, após a construção dos laboratórios da 145, da 142 e da 131, a gente preste contas e esteja em condição de pleitear mais verbas para atacar a construção desses 3 laboratórios de computação e de desenho geométrico. Porque normalmente esses projetos eles não vêm com dinheiro suficiente para você construir um laboratório. Existe muita necessidade de investimento em infraestrutura no nosso instituto. Por exemplo, nós aqui no Instituto de Matemática e Estatística não temos carga para botar ar-condicionado em todas as salas. Então é necessário fazer o que a gente chama de obras de shaft, né? O shaft elétrico precisa ser reforçado para trazer essa energia lá de baixo para cá. A energia chega na UERJ através de uma subestação que a gente vê logo na entrada da UERJ, na entrada 4, se não me engano, 4 ou 3, acho que 3, na entrada 3, a gente vê uma subestação. Então tem muita energia ali para a UERJ. Quando a UERJ foi construída, foram imaginados laboratórios de física, que utilizam muita energia elétrica, e os laboratórios de computação também. Então a eletricidade ela chega na base do edifício, mas ela não vai até o topo do edifício. Então, por exemplo, a gente vai gastar com a obra de um shaft, o shaft que fica localizado justamente perto da 145, que vai ser suficiente para alimentar outros 2 laboratórios que no momento não estão sendo construídos, né? São planejados, mas não foram construídos ainda, mas a gente já vai ter eletrificação suficiente para eles. A obra começa essa semana, do dia 20 de maio, né? É o que a gente está pretendendo começar a obra já. Vai ser suficiente para eletrificar essas 5 salas, mas a gente precisa de investir em infraestrutura também. Então, por isso que vão ser necessários mais projetos para a construção dos outros 3 laboratórios que a gente está pretendendo fazer no Instituto de Matemática e Estatística. A ideia é que o governo do Estado continue investindo em ciência e tecnologia e a gente tenha condições de dar prosseguimento a um trabalho contínuo de produção de projetos para as entidades fomentadoras de pesquisa do Estado do Rio, no Brasil, para dar continuidade à instalação de laboratórios. O nosso paradigma é que você consegue ter uma sala de aula ao mesmo tempo que tenha um laboratório de computação, né? A gente pode trabalhar com as 2 coisas ao mesmo tempo, né? A área útil em termos de sala de aula que a gente perde quando instala um laboratório de computação, na nossa concepção, né, o nosso paradigma, isso é um modo de pensar, né, é muito pequena. Então a gente pode ter as 2 coisas ao mesmo tempo. E a gente tem interesse que os alunos tenham mais equipamentos, tenham mais máquinas, mais recursos. Eventualmente no futuro, é o que eu falo isso com Rosa Costa, que é a nossa chefe de departamento do Departamento de Informática e Ciência da Computação, que, por exemplo, eu estive em 1999 na Universidade da Pensilvânia, em visita, e lá eu pude observar, um laboratório de captura de movimento, que é um laboratório que não tem a característica que eu acabei de falar, né, que é o laboratório de sala de aula. É um laboratório que você pode entrar de repente com um cavalo lá dentro, né, e capturar o movimento de um cavalo correndo, né. Você vai fazer cinema, por exemplo, o aluno tiver interesse em fazer cinema, né, desenho animado, né, então você precisa de fazer captura de movimento de animais, por exemplo, de pessoas, né. Eu acho que seria interessante a gente ter um tipo de laboratório dessa forma, funcionando dentro do curso de bacharelado de ciência da computação. Então, eventualmente, a gente também vai precisar desse tipo de laboratório. Mas a ideia atual é a gente investir no básico, né? A gente tem poucos computadores para os nossos alunos. Então, eu acho que a gente precisava ter mais computadores para os nossos alunos, né? É uma primeira coisa que eu imagino. Mas, eventualmente, outros tipos de laboratórios especializados também vão ser necessários, né? Então, para começar o papo, eu acho que é assim que começou, né? E assim que a gente pretende continuar. Mas é claro, a gente conta, né, aí com o apoio dos alunos, o suporte dos alunos, né?
na tentativa de dar continuidade a isso, né, na hora que os laboratórios estiverem montados. A gente espera que os alunos tenham cuidado da conservação desses laboratórios. Não é só isso, a gente vai comprar quadros brancos também, né? Aí a gente é muito pobre, então muito pobre ainda em termos de dinheiro. Então, por exemplo, nas salas que tem quadros giz, a gente vai colocar quadros brancos de caneta no lado oposto ao quadro giz. O quadro giz não vai ser removido, né? Porque a gente não tem dinheiro para remover ele, né? Outra, porque também existem professores que preferem o quadro giz ao quadro de caneta, né? Então a gente não quer problema nenhum com nenhum colega a respeito disso. A gente vai manter os quadros giz. A ideia é que a gente vire as cadeiras, né? Quando for usar o quadro giz, vira de novo, né? Então é isso que a gente está pretendendo fazer. Legal. Explica pra gente um pouquinho da importância desses laboratórios novos para a ciência da computação e até para os outros cursos que, por exemplo, engenharia, atuária, que também usam laboratório. A ideia é essa. A professora Narcisa, por exemplo, ela veio me procurar falando isso, que ela queria construir um laboratório para atuárias, né? E a gente já tem um espaço para 2 laboratórios, que é justamente o que eu falei, né? São 5 salas que têm capacidade de ser eletrificadas no fim do nosso corredor. A 145, a 142, a 131 e as outras 2 salas, que eu não me lembro o número delas, né? Mas a obra já vai ficar muito fácil, porque a eletricidade já vai estar praticamente na porta dessas salas, né? Seria necessário fazer um quadro de luz dentro das salas e a instalação dos conduítes de lógica e elétricos necessários para manter os computadores, bem como a instalação de bancadas, né, para a instalação de laboratórios. Então, a gente conta também com os colegas de outros institutos que tenham a intenção de colaborar com a gente e, sobretudo, os colegas dos outros departamentos que tenham ou desejem se envolver em projetos de fomento para ajudar a gente a melhorar as condições do Instituto de Matemática e Estatística. Legal. Tem alguma previsão para o laboratório ficar pronto? Tem sim. A gente está pretendendo dar início às obras, como eu falei, na semana do dia 20 de maio de 2013. E a previsão é de 90 dias, né? A gente está no mês de maio, então a previsão seria de, no máximo no mês de agosto, a gente está dando início já ao segundo semestre de 2013 com esses 3 novos laboratórios, né? E com os professores prestando contas na FAPERJ e começando já a preparar outros projetos para ajudar, no caso, a professora Rosa Costa, que é a coordenadora do projeto das 3 salas, né, como eu falei, da 23, da 34 e da 45, né, que vão formar aí 3 laboratórios de desenho geométrico e 3 laboratórios de computação, né, de ajudar ela fazendo outros projetos para conseguir terminar as obras de infraestrutura e de instalações necessárias nesses 6 laboratórios. Teve alguma dificuldade com a prefeitura do campus em relação à construção? Você está querendo me dar uma saia justa. Não teve não. A gente contou bastante com o apoio da prefeitura, entendeu? A prefeitura ela tem o seu procedimento, né? Tem muita coisa, por exemplo, a primeira empresa que a gente tentou contratar para fazer a obra, o cara tinha um CNPJ que não era CNPJ de obra, era CNPJ de venda, de comércio, né? Então, se a prefeitura não tivesse fiscalizado, identificado esse problema, aí teria sérios problemas na hora de prestar contas à FAPERJ. Então, eles são colegas nossos, são como nós mesmos, somos todos funcionários do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, eles têm a obrigação de fiscalizar o que está acontecendo conosco, né? Então, a gente vai continuar contando com a prefeitura para estar trabalhando junto com a gente, fazendo os projetos com a gente, porque a gente não tem um engenheiro, a condição de pagar um engenheiro, uma firma de engenharia, para fazer o projeto do laboratório, né? A gente tem ideia do que a gente quer no laboratório, mas a ideia dos materiais que vão ser gastos, usados,
para a construção do laboratório, a gente não tem muita ideia. A gente não é engenheiro, né? A gente é cientista da computação. Então a gente precisa da prefeitura e espera contar com a prefeitura para estar continuando a fazer esses projetos e ajudando a gente a projetar as futuras instalações do Instituto. Muito bom. Pô, obrigado. Não tem de pergunta.